Olá, tudo bem? Seguimos aqui no nosso curso de tutelas provisórias e agora nós vamos analisar especificamente os requisitos aí das tutelas de urgência. Então, só para resgatar, né? Tutelas provisórias nós temos um conceito geral e dentro do conceito de tutelas provisórias nós temos tutelas provisórias de urgência e as tutelas de evidência. Nós vamos deixar de lado as tutelas de evidência agora e vamos analisar tão somente as tutelas provisórias. E dentro delas, nós temos dois subtipos, que é a tutela cautelar e a tutela antecipada ou satisfativa, que é o que está previsto lá no artigo 294, no seu parágrafo único, para dizer que a tutela de urgência pode ser cautelar ou satisfativa. Então, o que diferencia essencialmente da a tutela de urgência da tutela da evidência é que na tutela de urgência nós temos esse requisito aí do perigo da demora. Então nós temos uma urgência em prestar essa tutela, né, de modo que ela se diferencia da tutela da evidência, cuja base é a evidência do direito. Então não tem nem como confundir uma coisa com a outra, porque já está lá no nome a diferença, tutela de urgência e tutela da evidência. Dentro da tutela de urgência, então, nós temos tanto a tutela cautelar, de acordo com o parágrafo único do artigo 294, quanto a tutela antecipada ou de natureza satisfativa. E para explicar a diferença entre elas, o professor Alexandre Câmara diz o seguinte: tutela de urgência do processo, a tutela cautelar, é a tutela provisória urgente destinada a assegurar o futuro resultado útil do processo nos casos em que uma situação de perigo põe em risco a sua efetividade. Então, ele liga esse conceito de tutela de urgência cautelar com a efetividade do processo, certo? Já a tutela antecipada, diz ele, se destina a permitir a imediata realização prática do direito alegado pelo demandante, revelando-se adequada nos casos em que se afigure presente uma situação de perigo iminente para o próprio direito substancial. Então, nós podemos fazer exemplificação aqui com relação à tutela cautelar. Imagine-se que o autor tenha proposto uma ação buscando reparação de danos materiais, indenização por danos morais contra o réu e ao longo do processo o réu está se desfazendo do seu patrimônio, transferindo o seu patrimônio para outras pessoas, né? E há um risco grande de o réu transferir todo o seu patrimônio e se tornar insolvente, quer dizer, ele vai ter um patrimônio negativo maior do que o patrimônio positivo, ele vai dever mais do que ele tem bens para arcar com o pagamento daquela dívida. Nesse caso, nós estamos diante de uma situação de risco, e é um risco que decorre da própria demora no andamento do processo, né? Então, o que o autor, nesse caso, pode pedir? Pode pedir para que o juiz acautele aquela situação para dizer para o réu que ele está proibido de se desfazer de todo o seu patrimônio. Então, o juiz faz um bloqueio dos bens do réu, de modo que o patrimônio permaneça com o réu. Perceba o seguinte, o juiz não está entregando nada para o autor, por enquanto. O juiz só está dizendo, olha, há uma grande probabilidade de o autor ter razão. Há uma probabilidade de o autor vencer essa demanda lá no futuro. Mas se o autor vencer, o réu perder, eu preciso resguardar o patrimônio aqui para que, ao final da ação, o réu tenha patrimônio para arcar com aquela obrigação que lhe pode ser imposta numa futura decisão. É com base nisso que o juiz então vai determinar o bloqueio dos bens do réu nesse caso, e quando ele faz isso, o que ele está tutelando é uma futura efetividade de uma decisão que ainda não foi nem proferida, porque não há ainda uma decisão de mérito que entregue o direito material ao autor, embora haja probabilidade de que o autor tem razão. Então, é isso que caracteriza a tutela cautelar no caso. Eu estou resguardando a efetividade de uma futura decisão. Já a tutela antecipada, que tem natureza satisfativa, ela se caracteriza pelo fato de o juiz pegar a tutela final e antecipar, dar ela antecipadamente ao autor. É o que acontece, por exemplo, quando o autor propõe uma ação porque disse que o seu nome foi negativado indevidamente. E aí ele faz um pedido de que o juiz, liminarmente, antecipando os efeitos da tutela,
determine a imediata retirada do seu nome dos órgãos restritivos de crédito. Quando o juiz faz isso, determina antecipadamente a retirada do nome do autor dos serviços restritivos de crédito, ele está antecipando os efeitos da tutela final, porque, em regra, essa determinação de retirada do nome do autor só aconteceria ao final do processo, justamente quando o juiz tivesse certeza de a quem pertence o direito. Mas, se o autor demonstrar, já no início do processo, que há uma grande probabilidade do direito dele e que se aquele processo continuar correndo por tanto tempo e o seu nome continuar inscrito nos órgãos restritivos de crédito, ele vai sofrer um dano ainda maior, que ele não vai poder contrair novos créditos, né? Ele vai ficar com o seu crédito restrito, e isso pode causar outros danos à sua vida. Em razão disso, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela final. Então, a diferença entre essas medidas é de que a tutela cautelar busca resguardar a efetividade do processo e a tutela antecipada busca adiantar, justamente o nome já diz, antecipar os efeitos de uma tutela final. Para que isso aconteça, é necessário que sejam satisfeitos alguns requisitos. E em razão de sempre ter havido muita discussão sobre os requisitos da tutela cautelar e os requisitos da tutela antecipada, o CPC de 2015 resolveu agrupar essas dois tipos de tutela com dois requisitos únicos, né? Requisitos que servem tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada, que é o perigo na demora e o fumus boni iuris. Perigo na demora é aquele perigo que resulta justamente da demora na tramitação do processo, né? Então, obviamente que um processo submetido ao contraditório, com ampla defesa, vai demorar mais do que o autor desejaria. E se houver, em razão dessa demora na tramitação do processo, eventual prejuízo para o próprio direito material ou para a efetividade do próprio processo, é possível, então, se falar em tutela de urgência. Inclusive, o nome já diz, né? Tutela de urgência quer dizer que nós estamos diante de uma situação que demanda a adoção de uma medida urgente para resguardar um direito ou para resguardar a efetividade de uma futura decisão judicial. E aí o professor Alexandre Câmara explica, né? Se for um perigo que tenha por alvo a própria efetividade do processo, deve ser feito um pedido de tutela cautelar. Se o perigo tiver por alvo a existência do direito material, aí o que deve ser deferido é a tutela antecipada. E o fumus boni iuris, traduzido aí para probabilidade do direito do autor. Não se trata de ter certeza que o autor tem razão, porque se o juiz tivesse certeza da procedência do pedido, nós teríamos aí uma cognição exauriente, aprofundada. E nós estamos tratando de tutela provisória, de urgência, então nós não estamos tratando de cognição exauriente, nós estamos tratando de cognição sumária. E aí, nesse caso, a profundidade da análise é justamente essa, sumária. Sumariamente falando, o juiz percebe que há probabilidade da existência do direito e, com isso, ele pode conceder a medida cautelar ou a medida antecipada, ok? A tutela antecipada, tem natureza satisfativa, ela tem um requisito que é específico e é um requisito negativo, que é o que está previsto lá no artigo 300, parágrafo 3º do CPC, que vai dizer que não se admite tutela satisfativa com efeitos irreversíveis. Então, esse requisito a gente chama de requisito negativo, justamente porque é algo que não pode acontecer, que se acontecer, não vai ser concedida a tutela antecipada. E ele é específico da tutela antecipada, não se aplica para a tutela cautelar. E por que ele proíbe uma tutela antecipada com efeitos irreversíveis? Essa proibição decorre exatamente da profundidade da cognição que é feita pelo juiz. Quer dizer, se para aferir a probabilidade do direito da parte que está pedindo a tutela antecipada, o juiz faz apenas uma cognição sumária, né, de probabilidade, não faz uma análise aprofundada e a partir dela que tenha certeza a respeito de a quem pertence o direito, eu não posso imaginar que de uma cognição sumária resulte uma medida que tenha efeitos irreversíveis para as partes.
Então, a regra é no sentido de que não vai ser possível, em hipótese alguma, a regra, concessão de tutela antecipada se os seus efeitos forem irreversíveis. E aí, vai dizer a doutrina que essa medida que se considera irreversível, ela pode ser substituída por outra medida que ainda assim atinja o objetivo. E aí o juiz vai ter que fazer a análise do caso para verificar, diante de um pedido de tutela antecipado, que ele perceba que haja efeitos irreversíveis, ele vai ver a possibilidade de substituir aquela medida por outra que não tenha esses mesmos efeitos, ok? Muito embora haja essa regra da proibição de tutela antecipada com efeitos irreversíveis, é necessário a gente entender também que esta regra da irreversibilidade não é absoluta. E isso, inclusive, está previsto lá numa proposta interpretativa feita pelo Fórum Permanente dos Processualistas Civis, no enunciado 419, justamente nessa linha de que não é sempre que, se forem irreversíveis os efeitos, o juiz não vai conceder a tutela antecipada. E a doutrina, quando entende dessa forma, dá como exemplo os alimentos provisórios ou mesmo autorização em caráter liminar para a realização de um procedimento cirúrgico ou a determinação do fornecimento de um medicamento. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentos provisórios, nós temos uma medida irreversível. Quer dizer, aqueles alimentos que forem pagos pelo suposto pai ao suposto filho são irrepetíveis. E são irrepetíveis, quer dizer, não vão ser devolvidos pela própria natureza dos alimentos, né? Alimentos é para a mantença da pessoa, para o sustento da pessoa. E aí, uma vez que a pessoa tenha recebido e tenha gasto aquele valor com a sua mantença, esse valor se torna irrepetível, não vai ser devolvido. Então, quando o juiz concede alimentos provisórios, ele está concedendo uma tutela antecipada em caráter irreversível, né? Muito embora a decisão possa ser revogada posteriormente ou até mesmo modificada, o que já foi pago não vai ser repetido justamente pela natureza. O outro exemplo é a da autorização para a realização de um procedimento cirúrgico. Imagine uma ação em que a parte proponha, alegando que o plano de saúde está indevidamente recusando a autorização para a realização de uma dada cirurgia. Aí, nesse caso, a parte entra com a ação e pede uma liminar para que o juiz determine que o plano de saúde arque com os custos e realize aquela cirurgia determinada. A cirurgia é realizada. O que pode acontecer depois é, se o juiz entender que não era cabível a realização daquela cirurgia, a sua cobertura pelo plano de saúde, ele pode determinar que a parte autora indenize o plano de saúde pelos prejuízos, mas a cirurgia já foi realizada. Quer dizer, eu já tornei aquele ato um ato de natureza irreversível e eu não posso desfazer a cirurgia. O que pode acontecer é haver uma indenização em razão dos prejuízos, mas eu não vou conseguir fazer voltar ao status quo ante. Então, nesse caso, se trata de situação de natureza irreversível, mas ainda assim se admite nesses casos em razão da lógica da regra da irreversibilidade reversa. É o que a doutrina chama, né? Ou a irreversibilidade recíproca. Quer dizer, imagina essa situação de a parte que entra com a ação pleiteando a realização de um procedimento cirúrgico e pede a antecipação dos efeitos da tutela. O juiz está diante de uma situação bastante complicada, porque se ele defere a realização da cirurgia, é irreversível. Se ele não defere a realização da cirurgia, é irreversível também, porque imagina que seja um caso grave, a parte pode falecer em razão da não realização daquele procedimento cirúrgico. Então, nesse caso, diante dessa situação de irreversibilidade recíproca, o juiz vai ter que analisar qual é o direito que vai ser menos afetado e qual é o direito que vai ser mais afetado. Quais são as consequências mais graves? Se vão ser para um lado ou se vão ser para o outro, né? E então, diante dessa irreversibilidade recíproca, ele vai ter que tomar a decisão mais adequada, que é
superar essa restrição do parágrafo 3º, obviamente que fundamentando a sua decisão, admitindo que o efeito daquela tutela é irreversível, mas que do outro lado também há um efeito irreversível que pode causar um dano muito mais grave do que a própria concessão da tutela antecipada nesse caso, ok? O artigo 300, no seu parágrafo 1º, faz uma exigência para as tutelas de urgência, e aqui ele fala das tutelas tanto cautelar quanto antecipada, para dizer que para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então, aqui nesse caso, considerando que para as tutelas de urgência o juiz vai fazer uma cognição sumária, quer dizer, ele não vai ter certeza se o direito pertence mesmo à parte que está requerendo aquela tutela de urgência, é possível que ele exija, para garantia de eventuais prejuízos que a parte contrária vai sofrer, a prestação de uma caução que pode ser real ou fidejussória. Então, o que se tem nesse caso é uma tentativa de preservação do interesse da parte contra quem a tutela de urgência está sendo concedida, né? De modo que, se ela sofrer prejuízos e posteriormente aquela tutela de urgência for revogada ou for modificada, esses prejuízos possam ser devidamente indenizados. O professor Alexandre Freitas Câmara fala que essa caução, né, que o juiz pode exigir, é uma medida destinada a cautelar contra o assim chamado periculum in mora inverso, isto é, o perigo de que o demandado sofra, em razão da demora do processo, um dano de difícil ou impossível reparação. Porque se o juiz concede uma determinada tutela antecipada, uma determinada tutela cautelar em favor do autor, essa tutela antecipada ou essa tutela cautelar podem causar prejuízos ao réu, né? Então, naquela ideia de redistribuir os ônus do tempo do processo, o juiz pode jogar uma carga muito pesada sobre o réu. E, nesse caso, é possível, então, que ele exija ao autor que preste caução, porque se chegar ao final e se entender que o autor não tinha razão, o juiz vai revogar aquela tutela de urgência que foi concedida e vão ser liquidados os danos sofridos pelo réu. E o autor deve indenizar esses danos. Então, se for o caso, o juiz, então, vai exigir essa caução para garantir que, ao final, o réu tenha a sua indenização garantida, né? Para que ele tenha a sua indenização reforçada aí por essa caução dada pelo autor. Mas veja, não é uma exigência absoluta, não quer dizer que em qualquer caso, quando o juiz conceder uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, ele vai exigir caução. É só naqueles casos em que essa caução for justificável, né? Houver requisitos aí para haver essa proteção também do réu e não só do direito do autor. Obviamente que o mesmo parágrafo 1º do artigo 300 estabelece que essa caução não vai ser exigida se o autor for economicamente hipossuficiente, quer dizer, se ele não tiver condições de prestar essa caução e demonstrar essa hipossuficiência econômica, e aí o juiz, obviamente, não vai deixar de conceder a tutela de urgência só porque o autor não pode prestar caução, porque aí nós temos uma discussão, né? Olha, o autor tem que ter o seu acesso à justiça garantido, e acesso à justiça significa acesso a uma tutela jurisdicional que seja efetiva. Eventualmente é necessária a prestação de uma tutela jurisdicional antecipada ou cautelar, de modo que se garanta a efetividade do direito material, a efetividade da tutela final. E aí eu não posso exigir necessariamente que a parte preste caução, porque se ela demonstra que não tem condições de prestar essa caução e o juiz, com isso, não lhe concede a tutela antecipada ou não lhe concede a tutela cautelar, o que o juiz está fazendo de fato é negar o acesso à justiça àquela parte. E só está negando porque ela é parte hipossuficiente economicamente, porque se ela tivesse dinheiro, ela prestaria caução e teria a sua tutela jurisdicional garantida. Como o nosso sistema não prevê esse tipo de situação, né, de tratamento diferenciado,
É possível, então, que o juiz dispense a prestação de caução se a parte demonstrar ser economicamente hipossuficiente. O Fórum Permanente dos Processualistas Civis editou o enunciado 497, tratando lá a respeito dessa caução, né, para dizer que deve-se exigir caução utilizando-se os parâmetros previstos lá no artigo 520, inciso 4 do CPC, que trata do cumprimento provisório da sentença que fixa uma obrigação de pagar quantia certa, que diz o seguinte: o levantamento de depósito em dinheiro e a prática dos atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz de plano e prestada nos próprios autos. Ou seja, nesse caso, nós vamos fixar caução se houver aquele periculo in mora inverso, né? Então, os requisitos que o juiz vai utilizar aí para fazer a aplicação desse parágrafo primeiro propõe o Fórum Permanente dos Processualistas Civis que sejam aqueles requisitos indicados no artigo 520, inciso 4, que tratam da prestação de caução no cumprimento provisório de sentença. E aí pode-se aplicar a mesma regra do cumprimento provisório de sentença à tutela de urgência e à necessidade de prestação de caução nesse caso. E o enunciado 498 do Fórum Permanente entende que deve-se dispensar a caução nos casos do artigo 521, quer dizer, quando a gente tiver créditos de natureza alimentar ou hipossuficiência do demandante, ou quando a decisão está em consonância com o enunciado de súmula do STF ou do STJ, ou acórdão proferido nos casos repetitivos. Aí, nesse caso, o juiz dispensa a prestação de caução, ok? Com isso, nós encerramos essa abordagem a respeito da caução e voltamos na próxima aula para tratar sobre mais características das tutelas de urgência. Até mais!